parente que está no mundo. Muitas das vezes a gente se torna, muitas das vezes assim, a gente fica capacitado, mas não desista na oração, porque a oração do justo, ela tem muitos seus efeitos. Aleluia. O meu irmão, ele foi embora assim, não saiu de casa assim, ele saiu, foi trabalhar, foi estudar, muito jovem, ele foi morar em Belém, muito jovenzinho mesmo. Então ele começou a estudar, depois ele começou a trabalhar. Então, irmãos, há um certo período, ele se desviou da presença de Deus. Ele começou a sair com más companhias. Isso é um testemunho para os jovens, muitos jovens, né? Que fala assim, aquela companhia, ela não vai me tirar da presença. Ela tira, irmãos. Se você não tem aquela convicção, a má companhia, ela te tira da presença de Deus. E foi o que aconteceu com o meu irmão. O meu irmão, ele começou a ter, fora do convívio dele, ele começou a se envolver com outras pessoas, com más companhias, e ele começou a beber. Dessa bebida, o meu irmão já começou a se envolver com outras coisas, mas continuava trabalhando, era um rapaz muito trabalhador, nunca deixou de trabalhar, muito trabalhador mesmo, mas o que ele ganhava era para bebida, ele bebia demais. Certos dias ele vinha andando na BR, quem conhece a BR ali em Ananindeua, ele vinha andando, irmãos, bêbado à noite, e o carro passou assim, olha, pegou o colega dele que é no lado, arrastou até uma certa parte. Quando a minha tia viu, meu irmão chegou desesperado na casa dela, chorando, lavado de sangue. Lavado completamente, lavado de sangue, porque ele se agarrou com o colega dele, né, que tinha morrido. Então, irmãos, foi naquele dia que a minha tia, nós já sabíamos, né, eu pelo menos já sabia, foi naquele dia que a minha tia, ela tomou a atitude de ligar para o meu pai, porque o meu pai e a minha mãe não sabiam. Ela poupava eles daquilo, eles não sabiam de nada. Então, ela tomou a atitude de ligar para o meu pai, contar, falar o que estava acontecendo. Então, aquilo foi um abalo muito grande para minha mãe e para meu pai, porque eles não sabiam de nada. A gente poupava eles, muitas das vezes a gente não contava o que estava acontecendo com ele. Então, eles começaram a interceder, irmãos, a gente começou a orar. Eu nunca deixei de orar pelo meu irmão, mesmo ele desviado, fazendo coisas que não agradavam ao Senhor, a gente intercedia por ele. Então, irmãos, para vocês verem o agir de Deus, muitas das vezes Deus, ele faz você passar por coisas para ele te provar, para ele te arrancar, para ele te tirar de lá daquela vida que não é para você. Então, o que foi que aconteceu com o meu irmão? O meu irmão, ele trabalhava numa empresa, essa empresa ela fechou. Ela abriu falência, ela faliu, mas ela indenizou cada um dos funcionários, né? Então, meu irmão, ele foi indenizado, ele pegou um bom dinheiro, um dinheiro muito alto naquela época. Então, o que foi que ele fez? Estava sem emprego, ele falou, eu vou passar uns tempos na casa do meu pai. Ele veio aqui para o interior. Irmãos, o meu irmão, ele foi acometido de uma enfermidade. Ele veio para cá, mas ele estava desviado da presença do Senhor, ele saía, ele bebia. Então, meu irmão, ele foi acometido de uma enfermidade. Lembra que ele chegou em casa, ele veio em casa, que ele veio receber o dinheiro, que todo mês ele tinha que me tirar. Ele falou assim para mim, Mana, eu tô com uma dor na minha perna, ele falou assim, né? Tô com uma dor na perna, me apareceu uma dor na perna. Aí eu falei assim, você bateu, porque ele jogava bola, né? Você bateu jogando bola. Ele falou, não lembro. Irmãos, isso foi à tarde. Quando foi à noite, o meu irmão, ele estava dormindo também, né? Estava dormindo, ele começou a fazer força na porta do quarto para abrir, mas vez dele abrir, ele puxava assim. Aí eu me acordei, eu levantei, e ele falou assim, ele olhou para mim, irmãos, ele não estava nele. Ele olhou assim e falou assim para mim, Mano, eu não sei o que está me dando, ele falou assim. Eu tô com muita dor de cabeça, nossa, que eu já vomitei. Aí eu peguei, levei ele, coloquei ele sentado, aí eu dei um remédio pra ele, aí ele ficou lá, passou a noite toda assim, eu olhando ele. Quando foi de manhã, ele falou, não, vou embora pra casa do papai. Aí eu falei assim, vá, mas não fica muito no sol da feira, né? Vai embora logo. Irmãos, ele foi. Quando foi 2 dias depois, a minha mãe me liga desesperada, que ele estava passando muito mal com a ditador na perna.
Então nós ligamos para o bombeiro ir buscar, o bombeiro não quis ir buscar ele, porque atravessar essa baía que quem conhece à noite é perigoso, eles não quiseram ir. Então o que foi que Marinaldo fez? Marinaldo que foi buscar ele, como um rapaz aqui que faz frete de voadeira, acho que vocês conhecem o Branco. Então o Branco ele foi buscar ele, trouxeram ele, internaram, e os médicos não sabiam o que ele tinha. Só sabiam que era uma grande infecção que tinha alguma parte do corpo, mas não deram diagnóstico nenhum. Ele foi internado, para encurtar a conversa, ele foi internado durante 15 dias. 15 dias. Então apareceu nessa região aqui da perna dele de trás uma bolha. Depois os médicos foram ver que era aquela erisipela bolhosa que apareceu nele. Irmãos, ele ficou internado 15 dias, gritando de dor, não tinha medicamento que fosse. Então, os médicos sedavam ele. Assim como os médicos sedavam ele, ele ficava jogado, de olho aberto, de boca aberta. Ele ficou tão magro, irmão, tão magro, tão magro. Se você olhasse para ele, você via, ele ficou pele e osso, irmão. Pele e osso. Então, irmão, naquele momento de grande dor, teve uma noite, irmão, eu sonhei com meu irmão morto. Eu escolhi a roupa, tudo para ele. Eu escolhi a camisa e eu falava assim pro meu pai, não, essa cor ele gosta. Vamos sepultar ele com essa cor de roupa. Então, irmão, naquele momento eu me acordei naquela agonia. Eu falei pro Senhor, Senhor, não leva o meu irmão desviado, sem antes ele se reconciliar contigo. Irmãos, quando foi de manhã, o meu pai chegou em casa e falou assim para mim, minha filha, eu vou tirar o teu irmão do hospital, ele está me pedindo, ele está implorando para mim, pai, me tira daqui, eu vou morrer aqui, eu não quero morrer aqui, me tira daqui. Então meu pai falou assim, minha filha, o que tu fala, o que tu diz? Eu falei assim, pai, se ele quer, vamos tirar ele de lá, vamos tirar ele não quer mais ficar lá, vamos tirar ele. Irmãos, meu pai assinou tanto papel no hospital para tirar o meu irmão de lá, tanto, que o médico olhou na cara do meu pai e apontou assim, se tu voltar com ele, a gente não aceita ele aqui. Vai com ele para outro lugar, porque nós não aceitamos ele aqui mais. Então, o que foi que o meu pai fez? O meu pai tirou o meu irmão de lá. Assinou tanto dos papéis e tirou. Meu irmão chegou em casa à noite, que a gente foi buscar ele. À noite deu uma crise de dor nele, uma crise muito forte de dor, porque ela dava. Eles vinham, aplicavam morfina nele e melhorava a situação dele. Mas em casa não tinha para aplicar nele. Então, o que foi que eu fiz? Eu apliquei uma dipirona nele. Eu apliquei uma dipirona nele, irmãos, não tinha nem onde aplicar medicamento nele, ele estava pele e osso, não tinha onde aplicar, não tinha músculo para aplicar medicamento nele. Mesmo assim, eu apliquei aquela dipirona e deu uma melhora na dor dele. Quando foi de madrugada, ele começou a gritar, a chorar de dor. Então, meu esposo falou assim, Nise, vamos orar. Vamos orar por ele, vamos interceder pela vida dele. Então a gente saiu do quarto, a gente orou por ele. Quando a gente acabou de orar, ele teve aquele alívio, ele dormiu, ele passou bem. Irmãos, meu irmão atrás da perna dele saiu totalmente. Essa lateral da coxa dele, a gente enxergava o tendão. Então ele foi para Belém, irmãos, e a gente conseguiu nessa época, uma prima minha, ela trabalhava como senador em Belém, então ela conseguiu um médico, ele foi para Belém, no mesmo passado, 2 dias ele foi embora para Belém. Irmãos, meu irmão fazia os procedimentos na perna e na veia, sangue frio, porque não pegava anestesia. Ele gritava no corredor do hospital, tu ouvia lá fora os gritos dele. Tanto eles fizeram o rapaz na perna dele, o médico falou assim, a gente vai ter que fazer enxerto, porque ele vai ficar com sequela. Isso aqui não vai conseguir fechar. Mas, irmãos, da onde ia tirar um enxerto? Meu irmão estava pele e osso. Meu irmão estava pele e osso, não tinha de onde tirar um enxerto para colocar na perna dele. Então, irmãos, ele passou por 3 cirurgias reparadoras na perna dele. Ele ficou sem andar durante 1 ano. Todo mundo falava, vai ficar aleijado, porque a perna dele ela ficou encolhida, a perna dele ela ficou assim, por causa dos tendões terem sido afetados pela enfermidade. Ele não conseguia mover, não conseguia movimentar. Mas o meu irmão, naquele momento de dor dele, naquele momento de extremo sofrimento, ele voltou para o Senhor.
Então, irmãos jovens, irmãos, não espere você chegar a esse ponto de quase morrer para você voltar para o Senhor. Então, meu irmão, ele se reconciliou com o Senhor nesse momento de dor, no leito de enfermidade. Ele se reconciliou com o Senhor. Então, irmãos, quando ele fez essas 3 cirurgias reparadoras na perna dele, ele não conseguiu mais andar, ele não andava. Tu olhava para a perna dele, que não tinha coragem, não olhava, porque pareciam os tendões da perna dele, o buraco era enorme, tanto na coxa quanto na perna. Então, irmãos, ele veio para a casa do meu pai. Todo mundo ia lá visitar ele. E não trazia aquela palavra de ânimo para ele, sabe? Não trazia aquela palavra de força, de fé. Chegou um momento que eu cheguei a falar para minha mãe, não deixa vir visitar ele para falar essas coisas que ele não quer ouvir. Coisas que vão te deixar para baixo, não deixa, não deixa. Chegava a gente lá e falava, não vai andar mais. A perna dele ficou assim, irmãos. Não vai andar, não vai andar. Irmãos, passou-se um ano ele com a perna assim, as feridas para cicatrizar da perna dele. Então o que foi que ele fez? Vamos começar a fazer fisioterapia. Ele falou, não, eu já fiz um voto com Deus. Eu já fiz um voto com o Senhor. Se for da vontade dele, eu vou voltar a andar sem passar por nenhum procedimento médico, sem ir fazer fisioterapia, porque o Deus que me tirou de lá daquele leito é o mesmo Deus que vai me fazer andar. Irmãos, eles ficavam de 1 ano e pouco. Ele começou a movimentar a perna, ele começou a andar, ele andava com uma muleta, depois as pernas dele foram voltando ao normal. Irmãos, um dia eu quero que vocês conheçam ele. Ele tem 1 metro e pouco, quase 2, eu acho, acredito. Ele é enorme, bem grande mesmo. Irmãos, ele anda perfeitamente. Ele anda, as feridas da perna dele, ele tem apenas cicatrizes aqui atrás. Apenas cicatrizes. Então, irmãos, foi aquele voto que ele fez com o Senhor. Ele contou o testemunho dele, ele fez um culto para contar o testemunho dele. Irmãos, e o mais belo, eu digo assim, o mais belo, porque Deus, ele sabe de todas as coisas, ele age de todas as formas. Ele não pode beber mais, porque o médico falou, o dia que tu encostar uma gota de álcool na boca, essa enfermidade corre o risco de voltar. Irmãos, ele não bebe, ele não coloca nenhum tipo de álcool, ele continua na presença de Deus. Hoje o meu irmão, ele tem a família dele, hoje ele tem a casa dele, porque ele não tinha nada. Tudo que ele tinha, ele jogava fora com bebidas. Hoje ele tem uma vida estruturada, hoje ele tem a casa dele, ele tem um apartamento e ele tem mais uma outra casa lá numa área lá em Belém que eles alugam. Então o meu irmão, ele trabalha numa empresa de ar-condicionados aqui, não sei se vocês já ouviram falar. O meu irmão, ele é encarregado, ele vem aqui em Abaetetuba, ele faz, eles que venham fazer a limpeza, a manutenção desses ar-condicionados nessas farmácias, extra-farma, nessas farmácias, tudo essa empresa que ele trabalha. Então ele vem como responsável. Então, para vocês verem que Deus, ele permite nós passarmos por certas situações para ele nos tirar de lá. Hoje, eu creio que um dia vocês ainda vão ver ele. Irmãos, o meu irmão, ele está reestruturado. Hoje tu olha assim para ele, tu pensa que ele não tem nada, ele não passou por nada na perna dele. Só se tu olhar mesmo, um dia que ele estiver sem calça, você só vai ver apenas as cicatrizes aqui atrás. Mas todo aquele processo que ele passou foi para que ele voltasse para os caminhos do Senhor. Então eu agradeço, irmão, a minha oportunidade era esse. O meu testemunho que eu tinha para compartilhar.